Hoje, conheceremos a história de Arthur, um oncologista, doutor em ciências médicas e a esperança de muitos pacientes. Uma pessoa que costumava viajar a trabalho para outra cidade, prestes a realizar uma conferência importante, onde apresentaria suas últimas pesquisas e receberia um prêmio. Ele gostava de fazer viagens de negócios porque, devido à sua agenda apertada, raramente saía de sua cidade natal. Sua vida se desdobrava entre a clínica, a biblioteca e sua casa, uma rotina que acabava por sobrecarregá-lo, especialmente porque era uma pessoa solitária. Arthur havia se separado de sua esposa há muito tempo. Eles se divorciaram quando sua filha Célia tinha apenas 7 meses. Sua esposa afirmou estar cansada de ficar sozinha, pois ele sempre estava trabalhando, o que era verdade, pois naquela época ele trabalhava muito. Ele mesmo se arrependeu de como as coisas aconteceram, não tanto pelo divórcio em si, mas porque perdeu a infância de sua filha. Não testemunhou seus primeiros passos nem ouviu suas primeiras palavras. Sua esposa, incapaz de suportar mais, expressou o medo de que ele só prestasse atenção nela se ficasse gravemente doente, o que não era o que ela queria. Explicou também que deixara de amá-lo. O divórcio ocorreu sem lágrimas, sem escândalos, sem brigas. Sua ex-esposa e filha se mudaram para outro apartamento, enquanto a mãe de Arthur, ainda viva na época, continuava ocupada, tentando não interferir na vida de seu talentoso filho. Desde o nascimento, a mãe de Arthur estava convencida de que ele teria um grande futuro. Ela tentou conversar com sua nora, expressando algo em voz baixa para fazê-la mudar de ideia, mas não teve sucesso. Arthur não era contra o divórcio, ele já havia percebido há muito tempo que sua esposa não era a única para ele. Sua filha já era praticamente uma adulta, estudando em outro país, e eles se viam por meio de videochamadas. Enquanto isso, Arthur não tinha a intenção de se casar novamente, nem naquele momento de sua vida, nem depois. Clara, a garota com quem ele estava saindo, esperava há vários anos que isso acontecesse. Clara era jovem e bonita, mas isso não despertava nele o desejo de torná-la sua esposa. Ela era uma atriz iniciante, aparecendo em séries e comerciais de televisão, mas os críticos não mostravam interesse nela, nem mesmo faziam comentários negativos. Em sua vida pessoal, as coisas também não estavam indo muito bem. Ela tinha um amante, um homem maduro, sério e influente, com bons ganhos, mas não era seu marido, quase nem seu namorado. Ele aparecia quando queria, enviava uma mensagem dizendo "nos vemos em um tempo", e ela respondia obedientemente. "Bem, te espero." Talvez um dia ela se cansasse disso e respondesse "não se incomode", e ele não voltaria. Não se sabia qual seria a próxima reação de Clara, mas o que estava claro era que Arthur a esqueceria rapidamente, pois seu coração nunca a levou para lá. Dizer que Arthur vivia sozinho talvez não seja totalmente correto. Quando sua mãe faleceu há 5 anos, sua tia Carmina, a irmã mais nova de sua mãe, mudou-se com ele. Ela era tão silenciosa e modesta quanto sua falecida irmã. Arthur mesmo sugeriu que ela se mudasse para cuidar dele, lavar suas roupas, preparar refeições caseiras e garantir o pagamento em dia das contas. Contratar uma empregada não era uma boa ideia, pois sua tia ainda era uma parente e ele a conhecia desde sempre. Viúva e sem filhos, de alguma forma ela precisava satisfazer seu instinto maternal, e Arthur sempre foi a pessoa para quem ela direcionava esse cuidado desde que ele era criança. Quando soube de sua viagem de negócios, ela ficou muito preocupada. "Onde você está indo? É tão longe, e você vai de avião." "Tenho tanto medo de aviões, porque um avião pode cair, meu filho." E assim por diante. Depois, ela ficava em silêncio, mas continuava perplexa e emocionada, enquanto outras possíveis desgraças passavam por sua mente, que poderiam acabar com seu sobrinho. Então, ela começava a bater na madeira cada vez mais frequentemente, ou mordia a língua, ou fazia o sinal da cruz diante de um retrato da Virgem Maria. "Me ligue quando chegar, por favor, filho, porque vou ficar preocupada. Não vou conseguir comer nem dormir em paz." "Tia, claro que vou te ligar."
tudo ficará bem. Eu te ajudo a preparar as coisas, ofereceu a idosa com uma pitada de esperança. Não, eu faço tudo sozinho. Não é necessário que você faça nada, respondeu Arthur, recusando sua ajuda, porque sabia o que isso poderia implicar. No final, ele teria que viajar com um monte de malas, meias de lã, lençóis, fronhas. E então pensou: o que fazer? Antigamente as pessoas viajavam carregadas de tudo, era normal. Mas agora as coisas mudaram. Não sei se não seria bom levá-la a algum spa ou algo assim. Arthur amava muito sua tia e entendia que sem ela sua vida seria muito mais difícil e entediante. O que eu não quero é que você fique preocupada, tia. Tire um tempo para você. Aproveite para não ter nada para fazer. Mas como você pode dizer isso? Pense um pouco. O apartamento é grande demais. Dá medo ficar aqui sozinha à noite. À noite, é preciso dormir e não ter medo. Eu digo isso como médico, não se deve ter medo. Nunca é tarde para isso. Quando se é idoso, tudo assusta, meu filho. Quando você for embora amanhã à noite, não se levante para se despedir. Será muito tarde. Ah, e durante o dia estarei ocupado, mas pretendo passar por casa. Teremos um tempo, jogaremos xadrez antes de eu ir. O que acha? Os olhos da tia brilharam de alegria. Era o seu único passatempo favorito, o xadrez. Apesar de parecer uma senhora idosa normal, ela era uma boa jogadora. Ela se gabava de ter ganhado campeonatos em sua juventude. Ai, Clara, tenho que dar uma passada antes de ir embora. É feio deixar uma mulher sozinha assim. Mesmo que não saiba até que ponto é querida. Pela manhã, ele escreveu a ela dizendo que passaria para vê-la. Muito bem, Clara estava em casa, o que significava que, naquele momento, não estava trabalhando em nenhum projeto, não tinha nenhuma outra oferta. Tinha recebido uma educação decente, tinha uma boa aparência, mas era uma atriz medíocre. As atrizes assim só eram mantidas na equipe por sua aparência atraente ou porque ofereciam certos serviços aos diretores, produtores e pessoas assim. Mas Clara aparentemente não era uma dessas atrizes. Por isso, aparecia apenas em alguns episódios de algumas séries e nada mais. O estúdio ao qual pertencia não era promissor. Não havia ninguém que pudesse prestar-lhe serviços. Ela admitiu isso uma vez, mas já não era mais uma menina e em breve nem mesmo a considerariam. Tinha que considerar uma coisa: ou se casava com um bom homem ou mudava de trabalho. Com esses pensamentos tristes sobre sua amante, Arthur foi de carro até sua casa, sem nem mesmo se lembrar de comprar algum pequeno presente no caminho. Sou um desastre. Será que ela não me dispensa? Ela me ama, ou o quê? Pensou. Oi, querida, hoje não poderei ficar muito tempo. Estou indo para uma conferência, foi a primeira coisa que disse à sua amante. Então, por que você veio? Perguntou a jovem. Para me despedir. Senti sua falta e agora ficarei fora por 2 semanas. Bem, isso é uma surpresa. Às vezes, você some por um mês inteiro, sem conferências, hein? Arthur, irritado, pensou que seu relacionamento estava entrando em sua fase final. Não conseguia dizer o que queria de Clara, mas estava acostumado a ter aquilo que não obrigava a nada. Havia muito tempo que deixara de pensar que estava enganando uma garota, que tinha roubado 2 anos de sua vida e a fazia perder tempo. Ele apenas pensava que era uma mulher adulta, então ela deveria pensar em sua própria vida e futuro. Clara nunca insinuou que queria se casar ou ter filhos, o que significava que estava satisfeita com tudo. E ele, ainda mais. Depois de fazer amor, a jovem deitou-se nos lençóis exausta e olhou para Arthur, confessando que estava apaixonada por ele o tempo todo. Arthur perguntou: você estava e agora não está mais? Como posso continuar apaixonada por alguém que não se importa com nada? Pois é, como todas as mulheres, eu diria.
todas não, pelo menos eu não sou capaz. Arthur começou a se vestir. Por que tinha que começar uma discussão justo quando ele tinha que ir embora? Além disso, não havia tempo para nada. Ainda tinha que jogar uma partida de xadrez com sua tia antes de ir para o aeroporto. Sua tia dava mais pena do que essa jovem tola que estava desperdiçando sua vida porque queria. Desculpe, Clara, disse ele duramente, olhando-se fixamente no espelho. Em um par de semanas, ou até antes, voltarei e conversaremos sobre tudo. Se você quiser. Não, não quero, e também não quero te ver em breve. Estou contigo, está bem. Mas se quiser me ver um dia, é só me enviar uma mensagem de texto. Perfeito e acabou. De verdade, foi o que pensei. E é que, além disso, agora não poderei recuperar este relacionamento mesmo querendo. Não tenho tempo para pensar nas suas paranoias. Já poderia ter me dito diretamente que queria se casar ou sei lá o que quer. Mas tudo bem, conversaremos mais tarde. Ele saiu do apartamento e foi para casa se despedir de sua tia. Ele havia prometido jogar uma partida de xadrez com ela, e, estranhamente, foi ele quem perdeu, ou melhor, se deu por vencido para agradar a sua adversária. Mas saiu de casa no horário previsto, sobrecarregado pelas súplicas de sua tia que lhe pediu para ligar. Imediatamente após pousar, lamentou não ter levado nada para comer durante a viagem. Ao fechar a porta de casa imediatamente, ele esqueceu todos os problemas diários. O que importava agora era sua tia Clara e tudo mais. Quando a vida de muitas pessoas dependia inteiramente do trabalho desse famoso oncologista. Era ele quem tinha pegado o avião e já estava certo de que chegaria a tempo. Mas, infelizmente, após 2 horas de voo, o avião foi forçado a aterrissar em um aeródromo de uma pequena cidade. Foi então que Arthur percebeu que provavelmente chegaria à conferência quando esta já tivesse começado. Ninguém conseguia dizer quando retomariam o voo e, quando a moça do balcão de informações se cansou de ouvir suas perguntas, decidiu dar-lhe um conselho. Desculpe, senhor, se tem tanta pressa, sempre pode optar por alugar um carro. Eu direi onde pode fazer isso, eles têm veículos muito bons e, além disso, não vai ficar tão caro. Também não falta tanto para o destino. Seria absurdo continuar esperando que o avião decolasse se pode seguir agora mesmo. Arthur estava com pressa e decidiu seguir o conselho. As pessoas que conheciam a região comentaram que as estradas eram boas e seguras, e ele poderia chegar ao destino rapidamente e sem problemas. Contudo, não foi assim. No momento em que Arthur começou sua viagem em um carro alugado, o tempo estava bastante agradável, mas algumas horas depois, começou a soprar um forte vento que levantou nuvens de tempestade. Logo, a estrada se tornou um verdadeiro inferno. Uma forte chuva reduziu a visibilidade, os relâmpagos brilhavam um após o outro quase na frente do carro, as árvores pareciam prestes a desabar e, na melhor das hipóteses, bloqueariam o caminho, e na pior, poderiam esmagar seu veículo. Devido a essas condições adversas e por não conhecer o caminho, Arthur acabou virando na direção errada e, é claro, se perdeu de tudo. Não havia ninguém para perguntar sobre a direção. Ele passou mais 2 horas procurando em vão a saída necessária, mas não uma que o levasse à cidade, apenas uma que o permitisse se abrigar da tempestade. Mas aparentemente, nesta área, não havia hotéis. Arthur continuou dirigindo por lugares completamente desertos, não viu um único vilarejo sequer. O caminho tornava-se cada vez mais perigoso. O homem estava cansado e com fome. Ele se repreendeu por ter se lançado assim ao desconhecido e por ter recusado as panquecas de sua tia. Mas então, um pouco mais à frente, apareceu em seu caminho uma pequena casa bastante antiga, mas com aparência de estar habitada. A área ao redor estava bem cuidada, provavelmente, os proprietários moravam ali há muitos anos e certamente não se recusariam a ajudar um viajante em apuros. Mesmo que não fosse assim, Arthur não tinha escolha. Ele estacionou o carro o mais perto possível da casa, desceu, se aproximou da porta e bateu.
A mulher que abriu a porta não era idosa, já ao contrário, parecia não ter mais de 30 anos. Provavelmente, em algum momento de sua juventude, teria sido até bonita, mas uma desgraça ou doença desconhecida que se refletia em seus olhos apagou seu rosto. Arthur conhecia esses olhos e esses rostos. Como não os conheceria? Mas agora ele não estava lá para salvar ninguém, mas para pedir ajuda. Sinto muito incomodá-la. Me deixaria usar seu telefone? É que me perdi. Não tenho telefone. Mas posso entrar e esperar a tempestade passar? Obrigado. Só então ele percebeu que estava encharcado até os ossos nos poucos minutos que esteve sob a chuva, indo do carro até o limiar daquela casa. Mas não faça barulho, tenho um filho dormindo aqui. Passe, sente-se. E tire esse casaco, vou pendurá-lo perto do fogão. Sente-se à mesa, vou preparar um café. Arthur fez tudo o que ela disse e começou a observar o pequeno quarto em que se encontrava. A casa era pequena, de apenas um cômodo, que também servia como cozinha. Na verdade, a cozinha ocupava metade do espaço e estava separada do restante por uma pequena cortina. Do outro lado, havia apenas uma cama estreita de ferro, uma cama infantil onde dormia a criança, e uma mesinha redonda. E isso era praticamente tudo. Será que ela vive aqui no verão e o resto do ano na cidade? Porque esta casa não tem condições para viver com uma criança pequena, pensou Arthur. A dona da casa levou seu hóspede para a metade da cozinha e apontou para um banco debaixo da janela. Eu pago por tudo, Arthur se apressou em assegurar. Não precisa me pagar nada, ela respondeu. Também não vou oferecer banquetes. E era verdade, pois a comida que colocou na mesa era muito simples, uma panela de lentilhas, uma tigela de leite, pão de centeio, queijo de cabra e também preparou um café. Que delícia parece tudo, disse o homem ao vê-lo. É muito gentil. Mora aqui sozinha? Vivo com meu filho, que tem 5 anos, respondeu a mulher. Me chamo Arthur. Estava indo para a cidade e me perdi. E o pior é que as pessoas ainda estão me esperando. Meu nome é Laura, a mulher se apresentou, venha comer algo, senão vai esfriar. Arthur começou a comer com vontade, pensando que nunca em sua vida uma refeição tão simples lhe tinha dado tanto prazer. Enquanto isso, Laura serviu o café, colocou a xícara na frente dele e aproximou um pequeno açucareiro. Enquanto o mau tempo lá fora continuava causando estragos, Arthur sorveu o café e franzia a testa. Não havia mais tempo para a conferência, e ele não tinha nenhuma chance de avisar as pessoas, nem mesmo sua tia, que em breve começaria a chorar pela perda de seu querido sobrinho. Pode ficar para passar a noite aqui, se quiser. Suponho que de manhã o tempo melhore. Vou colocar um edredom, uma manta de lã e um travesseiro. Pode dormir neste banco, é suficientemente largo. Obrigado, Laura. É verdade, estou exausto, disse Arthur. A mulher foi buscar a roupa de cama, trouxe e a colocou sobre o banco. Se quiser, pode rezar comigo para que amanhã seja um dia melhor, ela sugeriu, não muito certa de como ele reagiria. Não, sinto muito, mas sou ateu. Não sei rezar. Se acredito em algo, é no estudo e no trabalho árduo, respondeu Arthur. Acho que compreendo, disse a mulher secamente, entrando na sala. Não demorou a acender um fósforo. Arthur levantou-se e viu que Laura acendia velas diante das imagens dos santos que tinha em um canto. Enquanto fazia sua cama no banco curto e estreito, ele pensava em Laura e nesta casa que encontrou milagrosamente ao lado daquela estrada horrível. Uma casa estranha, longe de toda civilização, com uma mulher estranha. Não pertenceria a alguma seita ou algo assim? E a criança também é estranha, uma criança de 5 anos que só dorme. Talvez seja por causa da tempestade. Não me parece muito normal, ou talvez esteja doente. Então, é ainda mais estranho, porque o que ela deveria fazer não é rezar nesta casa antiga,
mas procurar um hospital para cuidar dele. Não será louca esta garota, pensava Arthur. A mulher continuou murmurando algo, quase inaudível em seu canto, e quando terminou de rezar, aproximou-se da mesa. Arthur ficou surpreso ao ver como seu rosto havia mudado, tornando-se mais calmo, graças à esperança que apareceu em seus olhos. Por que está rezando tanto, Laura? Quer que Deus a ajude em algo? Em que? Perguntou Arthur. Tenho que rezar, respondeu a mulher, sorrindo pela primeira vez, porque meu filho Juan está gravemente doente. Tem câncer há muito tempo. Esteve muito tempo recebendo tratamento, mas ficou caro. Tive que vender meu apartamento e agora tenho montes de dívidas. Então, os médicos simplesmente se recusaram a continuar tratando-o com o dinheiro que restava. Só pude me abrigar nesta cabana. Por isso, agora estamos aqui e não tenho outra opção senão rezar. Dizem que quando uma mãe reza, Deus a ouve, ou pelo menos é o que dizem. Escute, Laura, você é uma mulher moderna e deve ter estudado algo ao longo da vida. Acho ótimo que reze, mas não percebe que essa maneira de ver as coisas é uma loucura? Vive sozinha em um lugar abandonado com um filho doente, e já é complicado por si só. Mas, se acontecer algo, os médicos não poderão vir até aqui para ajudar. E onde está seu marido ou outros parentes? Como permitiram que você se alojasse com a criança em um lugar assim? Que marido e que parentes? Veja que não tenho ninguém aqui. Fiquei sozinha. Agora, ninguém pode me ajudar, ou ninguém quer, e os médicos não é que não possam vir até aqui, é que simplesmente não vão fazer isso. Já disse que os médicos se recusaram a tratar meu filho. Bem, veja, existem também centros de medicina paliativa para crianças como a sua. Lá, cuidam deles, ajudam, e uma vez que o leve para lá, poderá rezar por ele o quanto quiser. Mas pelo menos a criança estará sob supervisão, e você não será a única responsável. Não é médico, não é? Laura adivinhou, provavelmente pelo tom de voz de Arthur. Sim, sou médico. Já esteve nesse tipo de centros? Nós também já estivemos lá e pudemos observar todo esse horror. Tanto Juan quanto eu vimos o suficiente. Vimos essas crianças condenadas à morte que não param de sofrer. E de vez em quando, cobrem uma delas com um lençol e a tiram do quarto. Então, quase seria melhor ficar aqui, em casa, em um ambiente familiar, e vou continuar rezando. Agora, só Deus pode nos ajudar. Dizem também que há um bom médico, Arthur é o nome dele. Não lembro o sobrenome, talvez o conheça. Dizem que é um ótimo profissional, mas claro, seus serviços têm que ser pagos. Temos que pagar, e agora não temos dinheiro. Realmente, não temos nada, nem mesmo para viajar até essa clínica em outra cidade. O que aconteceu? Exclamou Laura ao ver como o rosto de seu hóspede mudou de repente. Arthur de repente compreendeu por que estava nesta casa, lembrou-se de todo o tempo que dedicou ao desenvolvimento de métodos de tratamento, lembrou-se de seu último dia em casa enquanto pensava no discurso que faria na conferência. Enquanto se despedia de Clara, enquanto jogava xadrez com sua tia. Laura estava rezando, pedindo a Deus para salvar seu filho, e o Senhor ouviu aquela pobre mãe. Então, ele, que decolou sem nenhum problema, foi forçado a aterrissar repentinamente, e um céu claro se encheu de nuvens para que, no final, acabasse nesta terra de ninguém. Era aquele médico chamado Arthur o único que poderia ajudar o pequeno Juan. Laura perguntou: é você mesmo, Arthur? Sim, sou eu, esse Arthur. Como Deus é grande, parece que ele ouviu suas preces. Traga os documentos da criança, por favor. Preciso ver que doença ele tem e pensar no que posso fazer para ajudá-lo. Laura só conseguiu perguntar se isso era verdade com um fio de voz, tão impactada que estava. Achava inapropriado fazer piadas sobre essas coisas. Arthur respondeu: tenho o histórico médico de Juan e alguns documentos. Preciso examinar tudo.
No entanto, Laura estava preocupada com o dinheiro. Dinheiro? Não preciso de dinheiro. Ainda não fiz nada. Traga o prontuário médico, certificados, tudo o que tiver por aí. A mulher imediatamente trouxe uma pasta grossa. Todos os documentos médicos que se acumularam durante os poucos anos de vida de Joanito estavam perfeitamente ordenados. Ao estudar a história da doença rapidamente, Arthur percebeu que a situação do menino não era apenas difícil, mas sim crítica. Se o tratamento não fosse iniciado o mais rápido possível, a morte do menino seria inevitável, talvez muito em breve. A mãe, desconsolada, ao observar a expressão do médico, perguntou se as coisas estavam realmente sérias. O médico respondeu que sim, mas que não era preciso desesperar. Ele examinaria o menino para ver como ele estava naquele momento, mas claro, naquele lugar não poderia ajudar de nenhuma maneira. Ele a aconselhou a ir à sua clínica no dia seguinte para iniciar o tratamento. Ao recordar que estava viajando por questões importantes, Laura perguntou se ainda assim poderiam ir ao hospital. Arthur sorriu e respondeu que não ia a lugar algum, pois agora o mais importante era tratar seu filho. Ela só tinha uma coisa a fazer: rezar, pois parecia ser eficaz. Deus a abençoaria. Laura concordou, com um sorriso tímido, acreditar no milagre que tanto esperava. No entanto, Joanito já não estava dormindo e podia ouvir a maior parte da conversa entre sua mãe e o médico. Com uma voz fraca, perguntou à mãe para onde estavam indo e disse que não queria ir ao hospital. Laura assegurou que iriam a outro hospital, não aquele em que tinham estado antes, e que estaria tudo bem. Além disso, ela poderia ficar com ele. O médico confirmou: claro, sua mãe estará lá contigo. Você ficará igual aqui, só receberá tratamento. Mas você é um garoto corajoso. Você está acostumado a ser tratado pelos médicos. Isso significa que não acontecerá nada que você não conheça. Quer melhorar, não é? Sim, porque não quero morrer. Há muitas coisas boas na vida. Não demorou muito para se prepararem. Laura levou consigo suas imagens de Deus, um livro de orações e um necessaire. Um dia antes, ela nem queria sair de casa, e agora só queria chegar a tempo. Cada minuto podia ser importante, eram os dias de vida de seu único filho. Sentada ao lado da cama do menino, Laura estava pronta para levantá-lo a qualquer momento e iniciar a jornada. Escute, Laura, é melhor que se acalme, se concentre e reze para que não tenhamos complicações no caminho para o aeroporto e nem depois. Agora não estamos em condições de ter incidentes na viagem. Laura tinha medo de perder a felicidade tão esperada, pois agora ela tinha muito mais do que um médico capaz de salvar seu filho. Acabara de testemunhar um verdadeiro milagre de Deus. Muitas vezes, Laura viveu decepções e traições. Seu marido, de maneira covarde e sem dar explicações, a abandonou assim que soube do diagnóstico de seu primogênito. Laura imediatamente procurou tratamento para ele, mas seu marido disse por telefone que não estava disposto a dar sua vida, nem parte dela, para cuidar de um paciente terminal. Descobriu-se que ele não tinha ido a lugar nenhum, mas tinha uma amante, a irmã mais velha de Laura, com quem ela contava para ajudá-la. A irmã, agora sua inimiga, disse-lhe tudo na cara. Ela e seu marido também queriam viver, e ela havia decidido dedicar toda sua vida ao filho. Parecia uma decisão nobre, mas não tinham nada a ver com isso. Entendiam, tinham pena, mas não podiam ajudá-la. Não renunciariam à chance de serem felizes. Também colocaram o pai contra ela. A mãe de Laura já não estava neste mundo, e seu pai tornou-se alcoólatra. O fato de sua filha vender sua parte do apartamento para salvar o filho doente o enfureceu. Que desastre, mas esta criança, e que Deus me perdoe, vai morrer. De qualquer forma, se não for hoje, será amanhã, e o que ela faz no final é deixar o pai sem teto. A partir de agora, você não é mais ninguém para mim. Viva como quiser, mas não volte a passar por aqui.
Foi assim que Laura se viu sozinha diante de sua desgraça, após passar vários anos indo de um hospital para outro. Ela teve que acabar em uma cabana nos arredores de uma cidade, cujos habitantes nem sequer sabiam sobre a nova moradora. Laura também não teve tempo de fazer novos amigos, e quanto a pedir ajuda a alguém, ela não sabia fazer isso e não via sentido. Acreditava apenas em uma ajuda possível, a de Deus. E, de fato, foi Deus quem a conduziu até aquele lugar abandonado. Não o fez sem motivo. Foi lá que encontrou, se não a salvação, pelo menos a esperança e o desejo de ajuda por parte de uma pessoa. Ela já estava privada disso por muito tempo, mas agora o mecanismo para salvar seu filho estava em funcionamento. O tempo melhorou consideravelmente, e sem problemas, chegaram ao aeroporto, compraram passagens de avião que ofereciam tudo o que era necessário para transportar um doente. Pouco tempo depois, chegaram à clínica, onde já estavam esperando. Arthur deu as ordens necessárias, foi para casa se tranquilizar e explicar sua ausência naquela importante conferência. A conversa com sua tia acabou sendo a mais difícil de todas. Quando chegou ao apartamento, o cheiro de medicamentos estava muito forte. A tia estava segurando o coração, certa de que seu querido sobrinho tinha sido sequestrado. Arthur teve que dedicar bastante tempo para contar em detalhes suas desventuras, que acabaram comovendo a idosa. Verás, Arthur, o que é o poder da oração. Não sou muito religiosa, mas acredito em Deus. Hoje irei eu mesma à igreja e rezarei pelo menino e por Laura. Que grande pessoa és, filho. Claro que foi Deus quem te guiou até aquela casa, mas poderias ter virado para outro lado, ou simplesmente não perguntado à pobre mulher sobre o que lhes acontecia, ou mesmo permanecer indiferente ao ter descoberto tudo. Mas isso não seria próprio de ti. Tens teus defeitos como todo mundo, mas é difícil suspeitar que possas mostrar indiferença. Reza por eles, tia. Eu também acho que já começo a ser crente. Não sei quando irei à igreja, mas quando souber algo sobre a saúde de Juan, irei sem falta. Por enquanto, continuarei utilizando alguns métodos que conheço melhor. E me diz, há esperanças para o menino? Isso espero, pelo menos, embora não possa afirmar com certeza. Perdemos muito tempo, seu estado é grave, mas tenho alguns planos de tratamento. Mas, bem, como vou te explicar, tu não és médica. Melhor eu ir à clínica, precisamos começar o tratamento o mais rápido possível. Vai, Arthur, e faz todo o possível para que o menino viva. A caminho do hospital, Arthur recordou todos os seus pacientes, aqueles a quem pôde ajudar e aos que não. Todo médico tem seu cemitério, como diziam em seu círculo. Arthur, o oncologista, também tinha o seu, e não era pequeno. Mas também houve aqueles a quem salvou, os que viveriam muitos anos. Não podia curá-los completamente, mas conseguira fazer com que a doença entrasse em remissão. Tomara que também consiga com Juan, para que ele se levante da cama, para que sua pobre mãe exausta tenha uma pequena alegria, pensou. Sabia muito bem que as possibilidades eram escassas, mas tanto ele quanto Laura estavam seguros de que fizeram tudo o que era possível, e o resto ficaria nas mãos de Deus. Ao chegar à clínica, soube que Juan tinha piorado. Isso não surpreendeu Arthur. Uma viagem longa, uma mudança de ambiente, tudo isso não podia acontecer sem deixar rastros. Mas como explicar isso a uma mãe que estava enlouquecendo de preocupação? Calma, Laura. Sabe melhor do que eu. Busque consolo e reze sem perder a esperança. O fato de seu filho estar pior agora não significa necessariamente algo ruim. Talvez, neste momento, esteja ocorrendo uma complexa reestruturação em seu corpo. Talvez estivesse melhor quando passava dias sem poder se levantar da cama, estando muito fraco. Já disse que isso ia ser complicado, então não fique triste antes do tempo. Obrigada, doutor. Não posso deixar de ficar triste, mas não vou me desanimar, e não me arrependo de ter vindo. Pelo contrário, continuarei agradecendo até meu último suspiro.
Não sei como tive a sorte de conhecê-lo. Bem, já expliquei isso, acredito que não nos encontramos por acaso, respondeu Arthur, piscando um olho, e se foi para cuidar de seus afazeres. Tinha outros pacientes, outros assuntos para resolver. Eram muitas as pessoas cujas vidas dependiam dele, e ele mesmo não podia explicar por que aquele menino, Juan, se tornara seu paciente mais especial. Era um menino condenado à morte quase desde a sua primeira infância. O fato de ainda estar vivo devia-se em grande parte à sua mãe, capaz de dar tudo por ele. O breve relato de Laura sobre sua vida fez o doutor entender o motivo de sua solidão, e ele se perguntou como ela pôde manter a sanidade depois de tantos anos da doença de seu filho. Ele se pôs a pensar que, após tantos anos trabalhando em um hospital, após ter visto montes de mortes e também de salvações miraculosas, nunca havia pensado em Deus. Até ria cada vez que sua tia o abençoava. Ao sair para algum lugar, ele se irritava com ela quando a via pronta para ir à igreja pela água benta em dias de mau tempo no inverno. Nunca ocorreu a ele pensar que o que estava acontecendo não dependia apenas deles. Agora ele via que havia coisas que não podiam ser explicadas senão pela intervenção divina. O tratamento de Juan começou, inicialmente, trouxe resultados, mas logo, quando se notava alguma melhoria, complicações surgiam. Às vezes, Arthur mesmo perdia a confiança em um resultado bem-sucedido. A única pessoa que estava certa de que tudo daria certo era Laura, que confiava que ela e seu filho logo poderiam deixar a clínica. A mulher sofria tanto quanto o filho, tudo o que queria era que sua dor passasse para que o pequeno não sofresse tanto. Mas isso não era possível. Ela só podia dar ânimo ao filho, contar como viveriam após o exaustivo tratamento. Um dia, os médicos conseguiram arrancar da doença os dias de vida que ainda restavam para o menino viver, e todos comemoraram cada pequena vitória. Todos perceberam imediatamente que uma recuperação completa provavelmente era impossível, mas a confiança de que Juan poderia levar uma vida plena se fortalecia a cada dia. Com o tempo, o menino se sentiu melhor, caminhando pelos corredores da clínica, interagindo com outros pacientes e a equipe, sem desmoronar de fadiga a cada 5 minutos. Os exames que faziam eram cada vez mais encorajadoras. Laura, você fez um milagre, dizia Arthur sempre que a via pelos corredores. Ele nunca tinha visto Juan tão contente e bem. As pessoas não são capazes de fazer milagres, Laura. Você sabe disso melhor do que ninguém. E agora, graças a você, eu também sei. Agora, você acredita em Deus? Perguntou a mulher, quase com medo. É difícil não acreditar nele depois do que aconteceu e do que continua acontecendo agora. Ainda estou pensando, por acaso, encontrei sua casa no momento em que você precisava. Na verdade, acho que não foi nenhuma casualidade. Seu filho estava morrendo, e eu até duvidava que conseguiríamos transportá-lo para a clínica. Mas conseguimos. Bem, sou um realista extremo. Para mim, é isso. Seu filho está se recuperando, o que também é difícil de acreditar, considerando o estado em que o trouxemos aqui. E isso não pode ser considerado casualidade ou resultado de um tratamento correto. É um milagre. E ainda surpreende você que eu acredite em Deus? Em que devo acreditar? Em bruxaria ou em extraterrestres? Você está certa, mas você também fez um grande trabalho, assim como você. Mas sabemos que há coisas no mundo que não conseguimos compreender. É melhor nos alegrarmos pelo fato de que ele está se recuperando, mesmo que seja lentamente. Talvez em breve esteja completamente curado. Para onde vocês vão agora? Voltar à cidade? Não sei, ainda não pensei nisso. Ainda estou rezando ou esperando obter alguma resposta. Talvez eu consiga um emprego, alugue uma casa e fique na cidade. Juan precisará de supervisão médica e companhia de crianças da idade dele. E o que há naquele lugar? Não há escola nem trabalho, muito menos esperança para o futuro. Você está certa. E, se eu disser a verdade,
Nunca a vi tão animada e feliz como agora. Vou rezar por você e pedir que permaneça assim para sempre. Naquele dia, Arthur foi para casa feliz e inspirado. Ele não estava mais pensando no cemitério pessoal de cada médico ou naqueles que não pôde ajudar. Talvez um dia inventem uma forma de curar todas as doenças, mas mesmo que não, isso também seria justo. Seria maravilhoso se todas as doenças pudessem ser tratadas com um único comprimido ou injeção, e que, além do diagnóstico, o paciente recebesse explicações sobre como e por que contraiu a doença. Seria bom se todas as pessoas nascessem com o dom de rezar e pudessem ajudar a si mesmas e aos seus entes queridos para que não afundassem no mar da vida. Arthur ainda não tinha aprendido a rezar, embora tivesse aprendido algumas orações breves. Uma vez visitou a igreja. Não é para todos, mas tenho que agradecer por ter tido a sorte de conhecer uma mulher que sabe rezar com toda a alma, pensou Arthur, quase chegando em casa. Espero que tenha gostado desta história. Se sim, convido você a deixar um comentário e compartilhá-la. Essa pequena ação nos ajuda a continuar criando conteúdo. Se é a primeira vez que encontra um de nossos vídeos, convido você a se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar de olho em futuras histórias. Um forte abraço e bênçãos infinitas para o seu lar. Até a próxima!